No especial Eleições 2016, estamos de volta com um convidado aqui nos nossos estúdios, o senhor Josué Pedrali, vereador eleito com 871 votos pelo partido do PMDB. Josué Pedrali está com seu segundo mandato. E como que você avalia a sua votação? De uma forma bastante satisfatória, por esse já ser o meu terceiro pleito, né? E toda vez nós vemos subindo na votação. Em 2008 eu acabei fazendo 728 votos, em 2012 fizemos 1.002 e dessa vez 871. Aparentemente, parece que, olhando a olho nu, que a gente acabou fazendo menos voto que na vez passada. Só que se nós pegarmos o número de eleitores versus o número de candidatos que tivemos em 2012, que foram aproximadamente 80 candidatos a vereador, e desta vez nós tivemos 123, 871 representa 6 a 7% a mais do que os mesmos 1.002 que eu fiz na vez passada. Fica claro e mais evidente quando nós formos para olhar na lista geral. Em 2012 nós acabamos ficando em 11º e nessa vez chegamos em 8º colocado. E também dentro do partido, dentro da minha coligação, na vez passada ficamos em 5º, né, se elegendo na última vaga, né, a última vaga de todas, e dessa vez acabamos se elegendo em 1º, né, dentro da nossa coligação. Então eu estou bastante satisfeito com a minha votação e eu só tenho a agradecer os 871 votos que recebi. Josué, projetos que foram aprovados em que você elaborou durante esses últimos 4 anos, cite para o telespectador quais desses projetos que você teve êxito e também quais são os que você tem em mente para o próximo mandato. Teve vários projetos que a gente foi autor ou também mentor, né, ou a pessoa que viabilizou este projeto a ser aprovado dentro da Câmara de Vereadores. Antes de falar sobre projetos, eu gostaria de explicar que nós temos indicações, né, que a comunidade ela acaba misturando indicações com projetos de lei. Vou te dar um exemplo. Quando um vereador sugestiona algo de melhoria no município de Marechal, por exemplo, pede para que seja, num bairro, seja colocado placas novas, né? Ou pede que uma escola seja reformada. Isto não é um projeto. Isso é meramente uma indicação feita pelo vereador na Câmara. Só que chega aos ouvidos da comunidade como se este fosse o projeto do vereador. Então isso passa a ser meramente uma indicação que sequer precisa de aprovação ou votação dentro da Câmara dos outros vereadores. Nós temos também os requerimentos. E os requerimentos eles são divididos mais ou menos em 2 etapas, né? A primeira, que não seria 2 etapas, esse tu corta, tá? Seriam em 2 modalidades, né? Tem o requerimento quando você oficializa a prefeitura, né, solicitando informações, né, que seria mais uma parte de fiscalização. Exemplo, tu solicita cópia de um contrato de licitação, tu solicita algum parecer sobre alguma obra que está em andamento, ou quando você envia algum documento da Câmara para Curitiba ou para Brasília, para as assembleias, né? Então, isto é requerimento. Já o projeto de lei é o quê? São os projetos que você altera a Constituição Municipal, que seria a nossa lei orgânica, né? São leis esparsas quando a gente faz para melhorar alguma situação aqui da cidade. Então fica mais resumido o trabalho do vereador, porque ele não tem uma ampla poder de legislação, porque a legislação ela se baseia só na questão municipal. Mas nesse quesito, nós podemos dizer que somos o vereador que dos últimos 2 mandatos que mais apresentou projetos de lei na Câmara de Vereadores, né? E eu vou citar aqui então agora, depois dessa breve explanação, um exemplo. Eu fui o autor do projeto de lei que isentou o IPTU das igrejas aqui no município de Marechal Cândido Rondon. Este já era um direito concedido na Constituição Municipal.
Só que era necessário um projeto de lei no município para que este benefício poderia ser concedido às igrejas. As igrejas que entravam com ações judiciais contra a prefeitura municipal, elas acabavam sendo sempre vencedoras, porque este era um direito constitucional. Só que para que isso fosse autorizado dentro do município, precisaria ser feito esta lei municipal. Uma questão que está sendo muito debatida aqui na região central da cidade, a questão da rede de esgoto que está sendo implantada. Nós sabemos que é um benefício necessário e que já deveria ter sido feito há muito tempo. Mas alguém teria que dar o início nesses serviços. A atual administração, que está agora encerrando o seu mandato, você no seu ponto de vista, os vereadores contribuíram para que esses serviços tão importante para a região central e também para alguns bairros pudesse ter dado o seu início? Uma coisa que nós temos que deixar claro, sempre quando formos discutir esses assuntos, são o que é competência do vereador e o que é competência do executivo municipal e o que é competência do judiciário. Executação de obras não é competência do legislativo. O legislativo, a competência dele é legislar, é fiscalizar e também julgar. Seriam praticamente essas três funções do vereador. Claro que entra daí lá naquela questão de indicações, quando eu falei, fazer a indicação de melhoria do esgoto do bairro, mas daí não é um projeto de lei, porque o vereador não tem esta autonomia de fazer um projeto de lei e obrigar o prefeito a executar essas obras. O que ele tem é simplesmente a influência política para fazer esses trâmites, mas ele não tem a devida caneta. Isso é competência única e exclusiva do Executivo Municipal. Mas falar sobre esgoto eu me sinto muito bem à vontade, porque eu participei das audiências, principalmente do Plano de Desenvolvimento de Saneamento Básico, que tivemos ainda no ano de 2015, que foi aprovado para os próximos 20, 30 anos aqui em Marechal Cândido Rondon. Esse foi um projeto realizado pelo SAI, onde que coloca metas anuais e metas em 4 anos, 8 anos, 12 anos, 16 anos e 20 anos aqui para Marechal Cândido Rondon. Se for também puxar um pouquinho na história, você pode ver que o grupo político do PMDB foi sempre quem teve essa grande iniciativa de trabalhar com o esgoto em Marechal Cândido Rondon. Ele houve bastante trabalho realizado ainda no tempo que o Ademir Bier era prefeito de Marechal Cândido Rondon. Depois nós tivemos ali praticamente de 8 a 12 anos que o esgoto foi novamente esquecido, onde que pegou até 2 governos das 2 alas políticas de Marechal Cândido Rondon e foi retomado agora novamente nesses últimos 8 anos. Só que Marechal Cândido Rondon está, no meu ponto de vista, atrasado em relação a essa questão de esgoto, só que ainda bem que foi novamente reativado, e esperamos que agora o próximo governo que entre dê a sequência e principalmente chegue nos bairros, porque o esgoto ele tem que ser para todos os rondonenses e não simplesmente para uma casta da sociedade. Josué, um assunto que vem em pauta é referente à patrulha rural. Há algum tempo atrás, ela existia e, certamente por questões financeiras do Estado e também o país, ela deixou de existir. Você sabe perfeitamente que a violência, ela tanto é urbana como também no interior. Existem muitas desses problemas. Chegou até seu conhecimento a necessidade para que esses serviços voltem a existir novamente? Não chegou nenhuma solicitação de agricultores para mim sobre esse pedido. Mas também me lembro muito bem ainda quando eu era criança, porque eu sou de Porto Mendes, mais precisamente da linha Provinil, E lembro como se fosse hoje, assistindo ainda o Jornal Nacional, quando o meu pai, na época, era vereador, e houve uma grande manifestação em Porto Mendes com os assaltos que aconteciam naquela região.
Oportunidade esta que meu pai ainda deu entrevista no Jornal Nacional, solicitando a patrulha rural na época, né? E logo, meses depois, o governo do estado entendeu que se fazia necessário para a época e foi colocado esta patrulha. Temos que ver que hoje nós vivemos uma outra realidade, né? E hoje também nós temos aqui o Batalhão da Fronteira, né? Que seria praticamente o responsável para fazer esta patrulha, né, e também este policiamento, não só aqui em Marechal Cândido Rondon, mas toda uma costa oeste aqui, que o Batalhão de Fronteira ele é responsável. Se eu for falar sobre incentivo da Prefeitura Municipal, na verdade o município de Marechal Cândido Rondon está investindo muito mais além do que deveria ser necessário. Se nós formos ver hoje, quem paga o aluguel do Batalhão da Fronteira para ele estar aqui é o município de Marechal Cândido Rondon. É nós, é o povo de Marechal Cândido Rondon, eu, você, todo o contribuinte aqui de Marechal Cândido Rondon acaba pagando as custas do aluguel. E por que nós aprovamos isso na Câmara? Um exemplo, né? Por quê? Porque é benéfico para toda a nossa população. Falar assim diretamente, você é a favor da patrulha rural? Claro que sim. Eu sempre vou ser a favor do que seja em prol ao povo. Uma patrulha rural dessa, por exemplo, vai gerar muito mais segurança aos nossos agricultores, que hoje, né, quase não podem nem ter uma arma para se defender de um bandido quando chega em sua casa. Mas claro que também teremos que olhar com muito cuidado que isso é uma competência do Estado e também do governo federal, né, onde que eles teriam que ver qual que seria a melhor estratégia para fazer esse policiamento hoje, se seria através do Batalhão da Fronteira ou através de uma patrulha rural. Pedrali, o assunto saúde, que é um tema bastante debatido na esfera federal, estadual e municipal, enfim. Marechal Cândido Rondon sofreu aí algumas penalidades nesse quesito saúde. Para você que é um vereador, que foi eleito, já está aí agora com seu segundo mandato, o que você avalia da saúde, especificamente aqui da cidade de Marechal Cândido Rondon e também nos distritos? Sobre saúde, é fácil a gente falar, né, que sempre ela está ruim, né? Só que vamos ter que, quando a gente quer falar assim, nós temos que conhecer a realidade dos municípios em volta. Eu tive a oportunidade na Câmara de Vereadores de ser o secretário da ACAMOP, né, que é da Associação de Vereadores do Oeste do Paraná, onde tem mais de 55 municípios que fazem parte. Marechal Cândido Rondon, com a saúde que está hoje perante os outros municípios em volta, nós poderíamos dizer que estamos muito bem atendidos. Quando a gente fala sobre penalidades, né, nós temos que voltar ao passado e ver quais são essas penalidades, né? Como o senhor falou, a pergunta acabou ficando um pouco aberta, né? Mas eu vou supor que o senhor esteja falando quando houve o fechamento, por exemplo, do Hospital Fumagalli, onde nós deixamos de ter os partos municipais aqui, né? E também algumas cirurgias de baixa complexidade no município de Marechal Cândido Rondon. Vamos primeiro um momento. Quem foi o responsável pelo fechamento do Hospital Fumagalli? Foi o município? Não, não foi o município. Foi na época o promotor da cidade entendeu que o Hospital Fumagalli não tinha mais condições de higiene para que ele continuasse aberto. E foram feitas algumas solicitações e durante um ano, né, o Hospital Municipal ele não conseguiu fazer essa regularização. Para o município foi bom? Foi péssimo. Ter fechado o Hospital Fumagalli gerou um rombo de mais de R$300 mil por mês nas finanças do município. E o município teve que contornar essa situação. O Hospital Fumagalli fechou e o Hospital Rondon não atendia pelo SUS. E quais que foram os caminhos a serem realizados? Rondon parou de ter SUS? Não, nunca parou de ter SUS. O que aconteceu? Aconteceu que alguns atendimentos foram transferidos para Toledo, Cascavel e para a região aqui do nosso município, na região oeste. Quais foram as percas? Os partos e as pequenas cirurgias. Então foi feita uma estratégia de desapropriação do Hospital Cruzat, né, foi gasto mais de R$1 milhão.
Foi reformado o Hospital Cruzati, foi gasto mais de R$1 milhão. Foi equipado o Cruzati, foi gasto mais de R$500 mil. Hoje nós temos um hospital de alta qualidade, mas que ele ainda não está no seu potencial máximo. Ele está sendo utilizado 40% de sua capacidade. E também nós tivemos um outro problema chamado salário de médicos. Foram feitos mais de 2 concursos onde que eles deram vagos. Os médicos não vinham fazer concurso e os que vinham, quando eram chamados, não era atrativo a questão salarial. Então nós tivemos que fazer uma alteração na lei, aumentar o salário dos médicos. E agora, nesse último concurso que foi feito, os médicos estão assim com salários que consideráveis, acima de 12, 15 e até 18 mil salário de alguns médicos, né, e algumas especialidades, e também depende do horário. Da carga horária desses médicos. Então, eu acredito que o próximo prefeito ele vai poder dar esse segundo passo. Né? Foi reformado, ou foi comprado um hospital reformado e equipado. O que ele tem que fazer agora? Terminar de chamar esses médicos, montar essa equipe médica dentro do Hospital Cruzati e fazer ela rodar. Só que o que vai acontecer? Eu já vou antecipar. Custo vai aumentar para o município em torno de R$400 mil por mês. E o prefeito vai ter que fazer essa contratação, começar 1, 2, 3, mais ou menos 10 meses pagar esse custo antecipado, para daí conseguir o credenciamento no SUS acima. E quanto que vai ser o repasse do SUS? Vai ser os 400 mil? Vai ser em torno de 100 e poucos mil. Vai crescer mais essa despesa de R$300 mil por mês. Mas os rondonenses merecem? Claro que merece, mas é esse o próximo passo a ser dado. E acredito que, independente do prefeito que tivesse eleito, vai ter essas condições, porque eu participei tanto da presidência da Comissão de Finanças, quanto da Comissão de Saúde nos últimos 2 anos, e o orçamento do município vai ter capacidade, sim, para suportar mais essa despesa. Que eu não digo que é despesa, é investimento. E sendo que todo investimento para a saúde sempre é bem-vindo, né? Josué, um tema que eu trouxe à pauta é um assunto referente a festividades do nosso município. Eu resido aqui há muitos anos e acompanhei que um dos eventos que vai acontecer agora neste próximo final de semana, ou seja, nos dias 29 e 30, que é a Oktoberfest. É uma festividade que é promovida pela sociedade rondonense. E nós ficamos cientes que a Oktoberfest, desta edição, ela foi terceirizada. Ou seja, foi realizada uma licitação e uma empresa de outro estado acabou sendo vencedora. Sendo que as entidades locais não terão participação. Para você, é legal isso, Josué? Sobre a Oktoberfest, eu vou pegar aqui o exemplo de quando, há mais de 8 anos atrás, quando foi passada a Oktoberfest para a JCI de Marechal Cândido Rondon coordenar. Me lembro muito bem que naquela época a Oktoberfest ela não deu prejuízo aos cofres públicos, né, e ainda gerou um lucro de R$122 mil à sociedade rondonense, dividida entre, na época, a JCI e mais 7 ou 8 entidades de classes que foram convidadas na época a fazerem partes. O presidente desta Oktoberfest, numa delas, foi o funcionário público João Carlos Klein, né, onde que, na época, fez um brilhante trabalho frente à Oktoberfest. A Oktoberfest, hoje, em Marechal Cândido Rondon, ela precisa ser rediscutida e muito bem reavaliada. Eu, sinceramente, eu não concordo como foi procedida nos últimos anos a coordenação da festa, mas eu acredito que precisa ser aí uma ampla discussão e uma ampla reavaliação aí dos modos que está ocorrendo a nossa festa do Oktoberfest. Josué, o tema horário das sessões da Câmara. Hoje ela está acontecendo às 17h30 e muitas pessoas não conseguem ir até ao plenário para acompanhar as sessões e ver lá o que o seu vereador está fazendo, quais são os seus projetos, suas reivindicações.
seria conveniente que ela alterasse o horário, voltasse para um horário mais tarde, enfim? Bem, desde que eu sou vereador, eu já participei de sessões às 18 horas de segunda-feira, já participei de sessões que foi mudado o horário para as 9 horas da terça-feira de manhã, e a última alteração que teve foi essa para as 5 horas às segundas-feiras, né? Para mim, que é um horário de trabalho neste momento, para mim, como vereador, é independente o horário que for a sessão. Já para Câmara Municipal, nós temos o ônus e o bônus, né? Se for em horário de expediente, o bônus para a administração pública é que o custo é menor. Os funcionários, eles não acabam entrando em horas extras, né? Para trabalhar à noite, por exemplo, quando pega segunda-feira depois das 18 horas. Mas para a sociedade, o que é melhor? Né? Vamos ter que analisar sempre a sociedade em geral. E eu acredito, no meu ponto de vista, que o melhor horário seria segunda-feira depois das 6. Só que isso tem que ser sempre muito bem discutido entre os vereadores, né? E normalmente é o presidente que toma essa frente, né? De questão de horário das sessões. Mas no meu ponto de vista, que bem particularmente, mesmo que geraria um custo um pouco a mais para a Câmara de Vereadores funcionar depois das 6, eu acho que para a sociedade a transparência seria muito mais benéfica do que este pequeno aumento de custo de hora extra. No seu mandato, já havia a transmissão da TV local, das sessões da Câmara, foi tirado, né, eventualmente. Seria importante que voltasse a ser as transmissões ao vivo das sessões para que essas pessoas que não têm meios de ir até a Câmara, principalmente os idosos, né, que nós temos bastante idosos que ainda acompanham o que acontece dentro de um município, seria importante que voltasse as transmissões? Eu sou um apoiador sempre dessa transmissão por televisão. E até por ser um grande apoiador da época quando se transmitia e quando que se parou, né, o que ocorreu foi uma ampla discussão sobre a legalidade do pagamento, né, para a emissora ou não na época, né. Se você me pedir se eu sou a favor, eu sou a favor. Se é a favor se tiver que pagar, sou a favor que se tiver que pagar também. Só que eu não sei se os tribunais do Estado vão entender este posicionamento do futuro presidente, né? Mas se tu me pedisse, eu sou a favor, com certeza eu sou. Josué, TV Marechal agradece a sua participação, a sua presença. Fique à vontade, pode agradecer seus eleitores aí que você foi merecedor, né? Fez um bom trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas sessões. E fica aí o convite para você e demais vereadores virem a qualquer hora que quiserem para fazer um bate-papo, colocarem aqui as suas ideias e fazer seus comentários referente à sociedade como um todo. Certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que confiaram no meu trabalho desde seu início. Nós já estamos na vida política desde 2008, né, como candidato, e em 2012 e agora em 2016. E o que eu posso dizer é que com certeza quero honrá-los com o meu trabalho na Câmara de Vereadores e também me colocar à disposição durante os próximos 4 anos para atender a qualquer um do povo que se sentir com seus direitos renegados pela Prefeitura Municipal ou por algum órgão do Estado, que pode procurar a gente, que a gente estará à disposição para atendê-los. Então, desta forma, este vereador, novamente aqui, quero agradecer de coração a todos aqueles que um dia acreditaram no nosso trabalho. Muito obrigado. Continue assistindo a nossa programação e em breve voltamos com mais entrevistas aqui na TV Marechal.